terceira edição dos Diálogos Históricos de Bagé, trabalho do Arquivo Público Municipal, sob a coordenação da Bruna Aires, e hoje com o ilustre convidado, mecenas das artes de Bagé, Dr. José Carlos Teixeira Jorge, nosso amigo, patrono do arquivo, um dos grandes incentivadores do trabalho do Arquivo Público Municipal, para nos contar um pouco dessa sua longa trajetória em diversas, nas mais variadas áreas, sempre vitorioso em todas as lutas que se lançou, seja na magistratura, seja no magistério, na advocacia, na editoração. Foi o meu padrinho, um grande suporte para que eu iniciasse também alguma memória sobre Bagé, na área esportiva também. Mas, Juca, se me permite esse tratamento, eu queria iniciar te perguntando alguma coisa da tua vida política. Bom, em primeiro lugar, estou muito honrado, né, de poder prestar esse depoimento ao Arquivo Público de Bagé, dirigido pelo meu querido Cláudio, que realmente é um dos órgãos mais importantes aqui da nossa cidade, porque tem por objetivo exatamente recuperar algo que é muito transcendente, que no caso é a história de Bagé e a memória não só dos fatos, como das personalidades aqui dessa cidade. De modo então que eu me sinto bastante enobrecido nessa casa que eu tanto gosto, nesse arquivo que eu tanto aprecio, que tem sido tão generoso comigo, inclusive, né, de prestar esse depoimento. A minha infância, ela foi... Eu como me dei por gente, assim como me conheci por gente, como criança, naturalmente. O meu pai veio de uma família tradicional, a família Severo, Dom Pedrito. Meu avô era um italiano, né? Veio, portanto, diretamente na época da imigração, pouco depois da imigração, né? E então a minha infância foi passada aqui, modestamente, vamos dizer assim, porque como eu disse, meu pai, o campo que ele tinha, ele estava arrendado, né? Minha mãe trabalhava, como eu já declarei, ela era costureira. E quando começou a época dos estudos, eu então, para entrar no ginásio, havia antes do ginásio um exame muito forte, muito difícil, tão parecido até com o vestibular de hoje, que se chamava exame de admissão ao ginásio. Então ali na minha zona, eu morava na rua Bento Gonçalves, 227, quase esquina com a rua Marcílio Dias. Ali então, naquela época, era caracterizado o grupo da chamada zona, né? Aquele grupo de amigos de gurizada que nós jogávamos futebol, por exemplo, na rua Marcílio Dias, exatamente de frente onde hoje eu moro, né? Porque havia uma baixada ali, mas de paralelepípedo já, porque naquela época que nós éramos crianças, começou o calçamento daquelas ruas, né? Eu me lembro perfeitamente quando foi calçado a rua Marcílio Dias e a Bento Gonçalves, com esse paralelepípedo que até hoje existe, né? A implantação desses paralelepípedos nas ruas era uma coisa sensacional, que a gurizada era atraída, né? Então nós jogávamos o nosso futebolzinho ali com bola de tênis, foi o melhor, com bola de pano, então várias coisas, né? Aquelas brincadeiras de criança, jogava botão, futebol de botão na casa dos amigos, dos Macedos ali, que eram o Alfredo Macedo e Gilberto Macedo, que eram nossos vizinhos, o Zerzer, até avô da atual reitora da Unicamp, os Quintana, o Ned Quintana e o Luiz Carlos Quintana, né? Que eram nossos vizinhos ali, o Avadil, né? O Hernani Manduca Peduzzi, o Átila Vinhas, a família Vinhas ali, o Djalma Maurente, o Gabriel e o Dimar de Pombo, o Ito Carvalho, né?
toda aquela zona da gurizada, nós jogávamos na rua e nos reuníamos às vezes nas esquinas, assim, brincava aqueles folguedos de adolescentes. E a nossa alegria era todo domingo ir para o matinê no Avenida, né? Assistir os seriados e comentava os seriados durante toda a semana. O seriado era uma série, vamos dizer assim, sempre terminava num episódio que se resolvia na outra semana. Então aquilo nos aguçava a curiosidade, a gente ficava ali toda semana tratando daquilo. E quanto aos estudos, então, meu pai e a minha mãe me matricularam, tinha um colégio, tinha uma casa que ainda existe, ali na Marcílio Dias, onde morava uma senhora chamada Noca Souza. A dona Noca Souza era uma figura senhorial, assim, uma dama, né? E ela era se não me engano, ela foi a primeira odontóloga de Bagé. Mas também, além de odontóloga, depois ela se dedicou exclusivamente ao magistério, da aula, né? E ela tinha um colégio particular, ela e a filha chamada Gilda, né? Então, tinha uma sala em que nós, toda aquela turma da zona, fomos alfabetizados pela dona Gilda, Gilda Souza, minha querida professora, né? Já falecida. Então, nós aprendíamos ali o português, a caligrafia, que na época era da caligrafia, tinha que estar a letra bonita dentro dos cadernos especiais, aritmética, história, história e geografia. Então, depois que nós fazíamos um ano com a dona Gilda, que corresponderia aos 4 anos iniciais do primário, né? Passavam, enquanto os outros alunos faziam 4 anos no Colégio dos Padres, no Colégio das Freiras, nós fazíamos aqui durante 1 ano. E às vezes com grande dificuldade, às vezes meu pai tinha dificuldade de pagar. Eu me recordo uma vez que o meu pai ficou numa dúvida atroz entre pagar o colégio da dona Gilda para mim e me dar uma alpargata, me dar um sapato, né? E ela até abdicou do salário dela, da contraprestação, para não, o senhor compre o sapato para o Juca e tal, né? É uma coisa que a gente fica comovido, né, em se lembrar disso. Depois que a gente passava com a dona Gilda, ia para a dona Noca, aí a gente estudava só as 4 matérias que entravam no exame de admissão, que era português, matemática, história e geografia, né? Havia um livro até que a gente se preparava para isso. E aí passou todo aquele ano estudando. Esse mesmo grupo da nossa zona, os Dipom, os Vinhas, os Quintana, os Zeros, toda a gurizada nossa, Jucabeiro nesse momento, já estava incorporado, ele era um menor ainda que nós, mas ele já estava incorporado, sempre foi incorporado a nossa zona ali. E aí eu prestei exame de admissão e casualmente tirei o mesmo lugar que o meu irmão Jorge havia tirado, 4º lugar no concurso total. E aconteceu comigo um fato muito curioso, porque o Jorge sempre foi muito estudioso, se tornaria o primeiro aluno do colégio, várias vezes disputando, inclusive com o ministro Zé Nery Silveira, ou com o depois militar, capitão e coronel José Oscar Segredo, né? Era uma briga pelo primeiro lugar, né? E eu também tinha que corresponder à expectativa do meu pai, e sucede que nesse exame de admissão eu fui aprovado com uma nota muito boa, mas não tirei nenhum 10 na nota, entre as 4 notas, não tirei nenhum 10. E eu fiquei muito encabulado de chegar em casa, temeroso de chegar perto do meu pai, porque afinal o Jorge havia conseguido pelo menos 2 10 nas notas dele e eu não tinha tido nenhum. Eu fiquei constrangido, assim, com medo do pai e tal. O pai, não, mas afinal, claro, afinal eu passei e tinha, né? Então, aí depois entramos para o ginásio, no caso do Auxiliadora. O Auxiliadora, já na época da adolescência, a Auxiliadora se usava uniforme, né? Um uniforme caqui, amarelado, usava-se um chapéuzinho chamado casquete, né? Assim era meio militar, com talabartes, o cara... Lá até um determinado tempo, depois a gente passou a adotar a roupa, né? A vida de colégio era uma coisa também onde se forjaram, para todos nós, né, grandes amizades, fortaleceram as amizades da zona e, ao contrário, ganhamos aí
extraordinárias amizades que a gente tem até hoje, no tempo do ginásio Auxiliadora, né? E aqueles professores tradicionais, professor Petrúcio, Valdemar, Peri, Boaventura Melo da Roça, que eram os professores que não eram salesianos, né? Depois, grande número de professores salesianos, o padre Mansueto, o padre Zanor, o padre Rafael. Então, padres assim, tradicionais, que faziam aquelas grandes locuções durante a Semana Santa, grandes prédicas, né? Grandes homilias nas missas. A gente era obrigado a ir à missa todo domingo, carimbava a caderneta, se chegava, não ia à missa no domingo, tinha que justificar e, consequentemente, não podia entrar na aula, né? Os alunos formavam no pátio, antes de entrar todos os alunos para o colégio, a gente formava ali no fundo do teatro do Colégio Auxiliadora, que hoje não existe mais, né? E se formava todo o colégio ali e tinha o cântico do hino nacional, se cantava o nacional, se rezava e depois entrava-se para a aula, né? E então lá tinha os grêmios estudantis, tinha jogos de futebol naquele areião ali do colégio, a gente disputava campeonatos, né? Foi também um movimento muito interessante, até que nós terminamos o ginásio, havia uma formatura muito bonita no Teatro Auxiliadora, né? Que era capitaneado inclusive o professor Petrucci, tocava uma orquestra da esposa do professor Ferreira, que era um professor de francês, né? Então era muito bonita, no meio da solenidade nós tínhamos que usava um tipo de um smoking, ou roupa preta ou roupa branca, né? E no meio da formatura parava para a orquestra tocar alguma coisa, antes os oradores, entre a entrega dos diplomas, e as mães, ou as irmãs, ou as namoradas, ou as filhas mas levavam aos formandos aquelas cordéis de orquídeas e flores de rosas, né? Hortênsias, né? Tão bonito que eram aquelas formaturas antigas. E depois, então, como eu disse no início desse depoimento, nós então tivemos todos que nos transmudar, né, para Porto Alegre, exatamente para seguir o rumo, porque não tinha aqui em Bagé ainda o segundo grau. Então a gente tinha que se mudar para Porto Alegre. E logo que nós fomos para Porto Alegre, logo depois aqui começou o Colégio Auxiliador a ter um curso noturno de segundo grau, né? Onde inclusive foram alunos do Matias Nagelsen e o nosso governador, Alceu Colares, que estudava, que era funcionário do Correio e que fez esse curso noturno aqui em Bagé, depois foi Porto Alegre e despontou politicamente como um grande orgulho dos bagenses. Como que tu entraste na política, que época tu entraste, como é que era o ambiente político, até nós chegarmos à Revolução de 64, que sabemos, toda Bagé sabe, e aqueles que não sabem vão ficar com esse documentário sabendo da tua atuação em 1964. Eu tenho a impressão que a minha base política, ela transcende aos momentos que eu fui vereador e que fui integrante de um partido político e também prefeito substituto. Eu estava revendo esses dias meus velhos documentos e eu acho que a minha base ela começa realmente em Porto Alegre, quando eu estudava lá. Uma outra oportunidade que eu possa prosseguir esse depoimento com, quem sabe, amenidades, né? Eu contaria que a minha vida é ponteada ou pontuada por uma série de circunstâncias fortuitas, de acontecimentos inesperados que alteram inteiramente a minha vida. Eu nunca pretendi ser alguma coisa e acaba me encaminhando para um lado que eu não pensava absolutamente, que são aspectos circunstanciais. Eu estudei aqui em Bagé, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde fiz o ginásio, né? E terminei o ginásio em 1950. Sucede que naquela época, aqui em Bagé, não havia ainda o correspondente
a correspondente sequência do ginásio, ou seja, o curso colegial, né? Que tem várias denominações nesses tempos todos. Isso foi alterado. Então a grande parte da mocidade de Bagé, terminado o ginásio, se ela almejava depois prestar algum vestibular para medicina, para direito, para agronomia, para veterinária, para engenharia, que eram as carreiras então mais relevantes da época, as mais famosas da época, e aquelas na realidade que os pais gostariam que os filhos seguissem, né? A gente tinha que se deslocar para Porto Alegre. Então eu fui com meu irmão Jorge, nós fomos em 1951 internos no Colégio Rosário, né? Passamos 2 anos internos, depois fomos morar em pensionatos inclusive de bagenses, até que é um fato muito recordativo para mim. Pois bem, no Colégio Rosário eu posso dizer que eu sempre fui assim um voraz por leitura, sempre gostei muito de leitura, estimulado pela biblioteca do meu pai, que era reconhecidamente em Bagé, uma pessoa que tinha uma excelente biblioteca, uma das maiores bibliotecas, tinha excelente literatura, então o convívio com aqueles livros ali em casa me fez despertar para a literatura. E como eu era interno no Colégio Rosário, lá havia um grêmio que funcionava uma vez por semana, o Grêmio Literário Carlos Delaé, que reunia então alunos do colégio para declamarem, para lerem trabalhos literários, para ouvir palestras a respeito de autores, etc., né? E nós que éramos internos, então tínhamos ali um desafogo, uma espécie de fuga, né? Porque a gente ia lá para o Grêmio Carlos Delaé até para sair um pouco daquela rotina do internato, da sala de estudos, aquelas coisas tradicionais dos internatos. E ali eu comecei a gostar muito de literatura, especialmente de poesia, teatro, né? E alguma coisa assim também participava eventualmente da questão política no âmbito do próprio colégio. Bom, o meu desejo era realmente fazer vestibular para medicina, eu fui para fazer vestibular para medicina. E não fui feliz no vestibular da medicina, não fui aprovado, vestibular, como sempre, era muito disputado, muito difícil, havia inclusive provas orais, né? A medicina, a banca se situava no alto de uma escadaria, de um auditório todo de mármore que havia antigamente na antiga Faculdade de Medicina. Era um momento assim até terrível de estar na frente daqueles examinadores famosos ali, fazer demonstração de química, de física. E eu não fui feliz. Mas como eu tinha que ficar em Porto Alegre, desejava ficar em Porto Alegre, porque meu pai era um servidor municipal, a minha mãe era costureira, a família da minha mãe era uma família de mulheres muito interessantes, porque eram todas elas voltadas para a moda, costureiras, né? A minha mãe era especialista em vestidos de noiva, todas as noivas que iam casar faziam o seu enxoval, como se dizia, com a minha mãe, né? A minha tia Maria, mãe da comunicadora Tânia Carvalho, era a chapeleira. A minha tia Dinda fazia os prêt-à-porter, a minha tia Zila ajudava a Dinda. Então toda a família estava envolvida com moda, né? E aí, então, justamente por essa peculiaridade, eu tinha que ficar até para ajudar os meus pais. E aí fiz vestibular em segunda, chamar na PUC para o curso de História Natural. O curso de História Natural hoje corresponde, como eu tenho dito sempre, a hoje seria uma união dos cursos de Geologia e de Ciências Biológicas, né? Houve o segundo vestibular de Medicina, eu cheguei a ensaiar, fazer as provas escritas, vi que não tinha saído muito bem, desisti totalmente daquela minha vocação, não sei se era vocação ou não, pelo menos era o desejo dos meus pais que eu fosse médico, né? E aí na universidade, dois aspectos. Eu comecei a integrar o centro acadêmico do curso, então da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da PUC. E aí naquele ambiente universitário começou a me despertar preocupações, né?
eu fui membro do diretório central, comecei a intervir, inclusive fui secretário, publiquei um jornal lá na PUC, lá de política, até de certa forma política universitária, mas também voltada para a política nacional, porque na década de 50, quando Getúlio Vargas criou, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras, né? Então nós saímos para a rua para pichar, o petróleo é nosso, aquelas campanhas, então aquele petróleo é nosso, aquele despertar aquelas coisas, né? E então eu fazia aquela política universitária, mas não tinha ainda uma inclinação partidária, não tinha um determinado partido, né? Não pertencia fazia uma coisa meio anódina, assim, embora eu até votasse, né? Eu comecei a votar, vim aqui a Bagé, meu título, desde então é daqui de Bagé, nunca mudei o domicílio, né? Então continuo votando aqui. Pois bem, então depois que eu saí, então, terminei o curso de biologia, vamos dizer assim, surgiu a oportunidade de eu vir para Bagé, porque estava recém começando o Colégio Estadual de Bagé, e haviam vagados, aliás, as cadeiras de biologia, de ciências naturais e até de matemática, porque o nosso curso, naquela época, permitia até adicionar matemática no primeiro grau. E aí, então, nós que éramos os bagenses, eu, a professora Zilá Vargas Costa, que era minha colega, a professora Juti também, que era minha colega, nós, então, graduados ainda apenas, graduados não licenciados, depois, esses cursos que eram de 3 anos, eles tinham mais um ano de licenciatura, onde se aprendiam as cadeiras pedagógicas. E eu já tinha uma experiência de magistério, porque nós do centro acadêmico, nós mantínhamos um curso de artigo 99 para ajudar pessoas carentes, pessoas pobres, a fazer o famoso exame 99, que hoje corresponderia ao supletivo. O artigo 99. Artigo 99. Então a gente lecionava de graça, né? Então foi, de certa forma, o meu laboratório de experiência do magistério, eu dava aula de graça. De preparação a vestibulares e tal, que era o curso GOST e o curso Machado de Assis, então eu lecionava botânica, lecionava... Então com isso fui me experimentando no magistério, adquirindo até muita prática, né? Que era um cadinho muito bom da gente praticar. Formado, então, aí deu uma vaga aqui em Bagé, nós viemos aqui para Bagé, para o Colégio Estadual. Logo eu fui contratado também pelo Colégio das Freiras, Espírito Santo, e também Colégio Auxiliador, então passei a lecionar nos 3 maiores educandários de Bagé, né? Biologia, ciência e tal. Aquela vida inicial do Colégio Estadual até merece, quem sabe, uns outros diálogos aqui só sobre a história estadual, com toda coisa nova, assim, há fatos muito pitorescos. Quando tu começas lá no magistério, no estadual, ele já estava no prédio aqui, foi nessa época, sim, mais ou menos, né, que o município... O Dr. Clube já havia adquirido aquele imóvel que pertenceu ao Pedro Osório, né, Pedrinho Osório, e o Dr. Clube adquiriu e cedeu, inclusive, para o município, né, para o estado, aliás. E até eu me recordo que lá no estadual, no cofre estadual, onde estava esse contrato que ele fez, deve estar por lá. E no início do meu magistério, embora não seja o assunto, eu tive uma curiosidade com o Dr. Carlos Cruz. Aliás, eu e o jornalista Sidmar estamos preparando aí uma obra sobre o Dr. Carlos Cruz, da qual eu vou enfrentar a parte esportiva do Dr. Carlos Cruz. Foi um dos pró-jogadores do Esporte Clube Internacional, um dos grandes jogadores internacional, né? Um dos raros jogadores antigos que tem uma estatueta, tem um retrato no Museu do Internacional, né? O Dr. Clube era um homem muito elegante, muito bonito, né? Porque você vê nas fotografias, e ele jogou no Internacional quando ele era acadêmico de medicina, e depois que ele se formou, ele passou a clinicar em Porto Alegre, depois ele viria para Lavras, depois para Bagé, onde acabaria prefeito, né?
E o Dr. Clube, inclusive, ia haver um Grenal no Porto Alegre e houve um abaixo-assinado de mais de 150 pessoas, grande maioria mulheres apaixonadas pelo Dr. Clube, pedindo que ele voltasse. Que interessante. Né? E ele voltou para o Internacional, fez 2 gols no Grenal, né? Inclusive ele, aí depois foi até treinador numa determinada época, e depois veio aqui para a zona onde se fixou e era o grande protetor do colégio estadual. E como eu era um professor novato, várias noites eu o deparei escondido atrás de uma janela ouvindo as minhas aulas, porque ele tinha tanto apreço assim, pelo colégio que ele ia todas as noites vigiar o colégio, ia visitar e tal, assistir a aula. Mesmo não sendo professor. Mesmo não sendo professor, ele continuou toda a vida mesmo, depois de prefeito, né? O apreço para aqueles colégios. Ele era o maior ídolo do Internacional na época. Na época era assim, há livros escritos por exemplo, do Rui Carlos Ossi, um livro sobre o Internacional, que eu vou transcrever, inclusive nesse trabalho, do Kenny Braga, todos os que escreveram a história internacional ressalvam a figura dele, é um capítulo à parte, é o capítulo sobre o Dr. Clube, né? Até o título dele lá era o gigante do Internacional, uma coisa assim. E ele foi bom prefeito em Bagé? Foi bom prefeito. O Dr. Clube foi muito bom prefeito, né? Aquela década de 40, né? Que ele foi 45, acho, por aí até. E depois eu convivi muito com ele no clube comercial, porque ele era médico, ele foi exator estadual também. Puxa, na época chamava-se coletoria estadual. Né? E o Dr. Clube, inclusive, tinha um grupo famoso, todos depois do almoço, se reuniam no clube comercial para jogar xadrez. Ele, o Floriano Rosa, o Ernesto B, era até jovem naquela época, tinha o filho do seu Carlos Antunes, eram jogadores clássicos de tarde, né? Então, era uma roda interessante que se formava ali no clube comercial com o Dr. Clube. Foi uma figura realmente que Bagé deve sempre homenagear, né? Pela figura que foi. E o homem assim mordaz, ele era irônico, né? Ele tinha umas tiradas assim muito especiais, né? Mas voltando então, aí o meu convívio no estadual, eu passei a conviver com a professora Hélida Costa, né? O estadual, houve um determinado momento que ele passou, era uma coisa tão romântica para nós, aquele dia estadual, que para mim especialmente, que eu não ficava em casa, por exemplo, quando eu tinha hora vaga, eu passava a tarde no estadual mesmo não dando aula. A gente se reunia para preparar a aula e para percorrer o colégio, então uma verdadeira família nos primeiros anos. E aí, nesse curso, na década depois estava iniciando na década de 60, né? Antes de ser diretor, o professor Eduardo Contreiras Rodrigues, houve uma espécie de uma crise política, vamos dizer assim, dentro estadual, né? Então havia um grupo que era favorável à professora Silvia Petrucci, né? Que era a diretora, mas como ela estava namorando o professor Frederico Petrucci, deu um problema naquele coisa, então ela teve que sair, né? E aí o professor Eduardo Contreiras Rodrigues ficou de diretor. E nós formamos um grupo lá sob a liderança da professora Hélida Costa, a Hélida Costa, não me recordo de todos, Bugre Lucena, eu, José Vancini, a professora Maria José, que depois se tornou procuradora em Porto Alegre, Maria Velenda, eu acho que eu já falei, né? E liderado pela professora Hélida Costa, era um grupo chamado Sete Samurais. Fazia uma espécie de oposição ao professor Contreiras, não uma oposição de prejudicar nada, mas uma oposição interna, né? E aí, daí a professora Hélida, que estava envolvida no PTB, o PTB tinha duas grandes representantes no colégio estadual, que era a professora Hélida, que é minha querida amiga, a quem eu devo uma dessas circunstâncias fortuitas da minha vida, né? E a professora Hélida, então, ela e a professora Eva da Nova, eram as trabalhistas. O professor Boaventura Mendes da Rosa também era trabalhista, né? Mas
era o professor Petrus, Sim. claro, e Vice-prefeito. vice-prefeito, então ele se desenvolvia. E a professora Hélida começou a de certa forma, influenciar politicamente, né? Por exemplo, 59 até 61, aí coincidiu com a Revolução Cubana. Então, aquele momento, assim, no ambiente universitário e escolar, no ambiente político, vamos dizer assim, era o movimento de Cuba, idolatrando Fidel Castro, que afinal era uma independência no que acontecia num país da América, né? Então, outro aspecto também era contra o imperialismo, né? Os Estados Unidos era mal visto, então... Guerra Fria, na época Guerra Fria também estava começando, né? Então, todos esses fatores nos deram assim um pouco de uma visão meia tendência para a esquerda, né? E o PTB aqui, com o Getúlio, com o Jânio, né? Já o Brizola, né? Então, o Pasqualini, que foi o grande ideólogo do PTB, ele nos cativava muito. Então, a professora Hélida teve uma influência muito grande sobre mim e me convidou para entrar no PTB. Eu devo a ela a minha introdução na política, como também no direito, né? Porque se eu sou advogado, eu devo, de certa forma, aos conselhos dela. E ela era advogada nessa Ela época? era advogada formada em Pelotas, né? Muitos advogados aqui eram formados na Faculdade de Direito de Pelotas. E eu, então, ela uma vez, o marido dela tinha uma farmácia popular, ali de frente ao Clube Comercial. E no fundo ela morava, então eu passava lá, grande amigo dela, né? Então a gente passava lá, o Ariel Augusto, o filho dela era nosso aluno estadual, né? E ela também tinha um sítio ali hoje, onde as lojas Obino, lá no fim da Bento Gonçalves, aquela parte de trás, onde é hoje o INSS, ali era um descampado, vamos dizer assim, era uma zona, e ela tinha um sítio onde se reuniam umas pessoas esquerdistas, inclusive vários comunistas se reuniam lá. E a gente fazia aquelas reuniões no sítio, intelectuais, né? Naquela época estava funcionando o Partido Comunista ou não? Não, tinha sido... o partido tinha sido proscrito e eles se abrigavam sob a sigla do Partido Republicano. Eu pensei, mas alguma parte se abrigava no PTB, Não, né? tinha o PTB, tinha só a ala esquerda. Tinha só a ala esquerda, né? Bem mais à esquerda, né? Então a gente passava lá discutindo aquela formação política e tal, e além disso nós tínhamos no estadual um núcleo chamado Clube Histórico. Esse Clube Histórico, o dia que escrever História Estadual, ele tem que participar, que nós fazíamos reuniões ali, onde, não sei, eu estou fora da topografia toda do colégio estadual, né? Porque ele inclusive perdeu a frente, mas quem ingressa da frente, no pátio do colégio, no fundo, onde foi depois uma biblioteca, funcionava esse clube histórico, onde nós homenageamos Pedro Vane, e nós patrocinamos em 57, 59, fizemos aqui em Bagé o primeiro festival de declamação de poesia moderna. Foi uma coisa extraordinária, montamos um palco lá no salão do estadual, tudo confeccionado na hora, improvisão, foi uma maravilha, um fato realmente histórico. E aí, então, a Hélida me disse, eu acho que tu é um cara que fala bem, tu dá boas aulas e tal, tem um certo, vamos dizer assim, uma certa empatia das pessoas, as pessoas têm contigo, por que tu não entra não tira direito? Eu digo, nunca pensei nisso, eu não pensava mesmo, eu estava bem de professor, eu gostaria de continuar, e até hoje continuo lecionando, sempre que posso, né? E então aí, a Hélida foi a Pelotas, né? Ela numa das idas, tinha um professor lá que era vinculado ao professor Petrus, que era professor de latim. Eu tive umas 2 ou 3 aulas, eu sabia latim, mas tinha umas 2 ou 3 aulas para preparar o vestibular. E eu fiz vestibular em Pelotas e felizmente fui tão bem classificado que o exame final, o exame oral de francês, eu me lembro bem, eu já estava aprovado, o secretário da faculdade chegou para mim e eu tirei o 5º lugar nesse concurso, né, do vestibular. E o professor
eu cheguei na secretaria e disse, vai tranquilo, já está passado, já estava as outras notas todas, né? E não sei se talvez por influência espiritual, não sei o quê, eu comecei a falar francês com o pessoal, com a banca. Eu não tinha fluência assim, né? Mas consegui. Até naquele momento. Uma das melhores notas minhas foi no francês, porque eu como que me liberei de tudo, né? Então aí pude contar, né? E aí eu entrei então no PTB com grande dificuldade, né? Porque todo partido político, especialmente o PTB, tinha a chamada panela, né? Que era aqueles grupos dirigentes, aqueles antigos dirigentes, por exemplo, Doutor Fico, Petrucci, Justino Quintana, Ferraz, Wilson Tavares, Paulo Bazerque, né? O próprio professor Boaventura Mendes da Rosa, João Farias. Esse pessoal formava uma entourage assim, no partido que dominava o partido, né? Núcleo duro do partido. Núcleo duro do partido, que não eram muito simpáticos ao intelectual, porque, embora um simples professor, eu era tido como intelectual. Eu estava começando a escrever no jornal, eu sempre, na minha juventude aqui, eu era orador do clube recreativo, de todas as diretorias me convidavam, eu falava, o Grêmio Castelo Branco, eu tinha programa na Rádio Cultura, inclusive. Tá, então, eu custei entrar no PTB, houve assim, uma certa dificuldade, porque eles fechavam muito, né? Ou melhor dizendo, examinavam muito a vida da pessoa, o futuro, para ingressar. E aí eu consegui ingressar, até tinha uma história que a gente contava, e eu levei aquilo como princípios até da minha vida, né? Diziam que a gente, para entrar no PTB, tinha que ler o livro do José Fouché, né? Do Stefan Zweig. O José Fouché foi um político meloso, e eu uso meloso para dizer o mínimo, né? Mas um pouco até corrupto e tudo, que circulou desde o reinado de Luís XIV, XV, veio com Napoleão, entrou na Revolução Francesa, todos estavam nos cargos importantes de chefe de polícia ou de ministro da Fazenda, né? Mas é uma vida que merece ser lida, porque ele era um cara assim, vamos dizer assim, que nós usaríamos impropriamente o adjetivo maquiavélico, embora o Maquiavel não corresponda ao adjetivo, ao autor. Né? Seria um ardiloso. Ardiloso, assim, hábil, né? Naquelas coisas. Então o PTB tinha isso, né? Tinha isso, e a gente dizia assim, eu aprendi lá um velho aparelho, né? Que levei para a minha vida, e tudo que eu entrar para disputar a eleição, eu digo, fora da panela não tem salvação, tem que ficar uma panela, você mandando, um grupo tem que mandar, né? Um substitui, o grupo se substitui para não entregar o poder, aquele negócio que depois o Gramsci chamaria hegemonia, né? É troço da hegemonia política. E aí eu comecei a conviver no PTB discretamente, eu era da ala moça do PTB, o Remídio Garcia, João de Deus Gonzalez, Bochão, né, o meu querido Bochão, Ilka Pegas, e uma pleiade os filhos do Yolando Machado, Ney Machado e tal, uma pleiade muito grande, e eu convivia ali. Em 1963, né, eu estava sonhando ser candidato a vereador, mas eles eu tenho quase certeza que não deixariam ser. Exatamente por isso que tinha um medo que aquele professor intelectual viesse a complicar, né? Ou ganhar alguma projeção, né? E aí ocorre na minha vida, vejam que a minha vida é pontuada, como eu disse, por fatos circunstanciais. Por que eu vim para Bagé? Porque deu uma vaga na biologia, professor de biologia, teve um romance com um professor aqui, né? E deu um escândalo no colégio naquela época, e ela teve que voltar para sua terra natal. Então abriu uma brecha onde entre eu, a Zilá, depois a Juti, depois a Ilka Pegas, depois um mundo de gente nessa área de ciências biológicas. E aí então eu queria ser candidato, mas também eu tinha uma certa discrição, reserva, não ia impor nada, né? Não era nem do diretório, eu assistia às reuniões do diretório como filiado,
tinha direito a voto nem nada, mas participava das campanhas já. E aí ocorre um outro fato, uma outra circunstância fortuita na minha vida. Outra foi essa conversa que eu tive com a professora Hélida lá na casa dela, que me levou para o direito, né? E a Faculdade de Direito de Pelotas era uma faculdade, não vou dizer de frequência livre, né? Mas era uma faculdade que a frequência era o aluno que assinava um livro, né? Então, tanto é que depois, na época do sistema militar, na época da ditadura, o último ano meu de faculdade correspondeu a isso, eu não podia sair daqui, eu tinha que ter um salvo-conduto, o quartel-general tinha autorizar minha saída, e os meus colegas lá, dois grandes colegas, o doutor Carlos Diniz e o doutor João Silveira, né? Esse juiz, até o último juiz que acabou falecido, mas o Diniz está vivo, eles assinavam por mim. Até tem uma parte folclórica na minha vida, que depois que eu fui desembargador, eu fui fazer uma palestra lá, e a professora a diretora queria me honrar por ter sido aluno da faculdade, né? E disse que na minha palestra eu levaria o livro de presença para me enviar minhas assinaturas. E eu disse para ela, professora, não leve. Não faça isso. Não faça isso porque eu quebrei o braço numa determinada época, então a minha assinatura não corresponde à minha assinatura, né? Está lá o livro, lá com a professora Lia Palácio Rodrigues, que era a diretora. E aí ocorreu o seguinte fato fortuito. A eleição, se eu não me engano, era outubro, parece que era, ou novembro. E estava a banca... Isso é 63. 63. Aí eu já estava no PTB, já era moça e tal, né? E aí um dos candidatos mais fortes, possível ser um dos candidatos mais fortes do PTB, que era um médico militar, o doutor Aksakoff de Vilhena, que depois foi tragicamente assassinado em Porto Alegre, né? E foi embora daqui para Porto Alegre, era médico do Hospital Militar, uma excelente pessoa, e era afiliado ao PTB, ele era candidato a vereador. Então, 2 meses antes da eleição, o doutor Aksakoff renunciou, não quis mais disputar. E aí o diretório, eu tenho até essa ata, o diretório se reuniu e me elegeu. Eu disputei com o saudoso professor Pedro, dirigente partidário, trabalhista histórico, o professor Pedro, o senhor Pedro, né? Eu disputei com ele e ganhei, né? Até por largar mais, fui candidato a vereador. Então, aí acabei a campanha eleitoral já atrasada, muito atrasada, né? Foi. E aí eu tive, em primeiro lugar, o auxílio dos estudantes. Sim, claro. Eu fui apoiado pelos estudantes. E quem me ajudou muito aí foi o nosso colega, nosso querido Francisco Arno Vaz da Cunha, que era meu aluno e que liderava no meio de estudantes a minha campanha e que me conseguiu, através do pai dele, seu Ney, né, que era o grande líder de Seival, dominava Seival, foi uma das votações melhores que eu tive, foi em Seival, graças ao pai do Arno, o seu Ney Cunha, né? E a Umbanda, entrei na Umbanda, fui um dos primeiros candidatos apoiados pela Umbanda em Bagé, graças a uma amiga minha, a professora Elza, né? Lima, a professora Elza era uma professora municipal ligada ao PTB, me ajudou muito, eu fui a todos os centros de Umbanda, alguns familiares, né? Alguns amigos, porque claro, aqui a gente tem que respeitar as posições políticas dos outros, né? E tive, surpreendentemente, não, porque eu trabalhei bastante, eu senti, fiz os meus primeiros discursos, assim, de comício, né? Comício de rua? De rua ali, o primeiro, havia ali um açougue na rua 20, né? Atrás da prefeitura tinha um açougue, o senhor que era PTB, e um dos primeiros comícios que eu fiz foi ali. Né? Então depois pelas vilas, que era uma coisa tão bonita no passado, aqueles comícios, a gente... E o PTB tinha, eu até agora nessa minha nessa atual estada de Bagé, eu achei uma ficha que eu ia escrever sobre o trabalhismo em Bagé,
E até comecei a procurar na minha biblioteca alguns livros que eu citava naquela época, e eu me recordo que eu tenho um levantamento que eu fiz dos subdiretórios, que o forte do PTB eram os subdiretórios de vila, organizados pelo saudoso deputado Justino Quintana. Mas eu ia te perguntar, Juca, que nessa época, nesse momento das eleições, que eu citasse ali quem eram as figuras mais proeminentes do PTB, Miele da Rosa, né, e a Hélio da Costa, quem mais já circulava ali, por exemplo, o Matias Naldes? Não, o Matias estava em Porto Alegre. Já estava em Porto Alegre. E o Justino Quintana estava em Porto Alegre. O líder estadual era o Justino Quintana. Ele já era deputado nessa época, né? Deputado, né? Até, e o Justino era secretário de Educação, inclusive fazia as famosas 40 horas, né? E nesse momento aí que tu disputas como vereador na campanha que disputa para prefeito Maria Ferraz. Luiz Maria Ferraz e Frederico Petrucci. É a chapa que vai assumir a prefeitura. Vai assumir a prefeitura. Então foi uma campanha muito bonita. O adversário do Dr. Átila Taborda, né? Eu acho que era o vice dele, eu acho que era o Dr. Camilo Gomes, eu tenho a impressão que era. Não, mas que consideravam certa a vitória, né? Tivemos uma sorte de eleição que choveu, né? Então a gente dizia que nas Palmas, né, como choveu, as Palmas, os ruralistas estavam tudo na frente democrática, que se chamava, né? E o PTB houve um fato histórico que algum dia eu pretendo narrar, né? Escrever, até fazer uma pesquisa, que o PR, que então era o Partido Comunista, né? Ele estava por trás do Partido Comunista, liderado pelo Dr. Paulo Passos e pelo Dr. Jesus Olé. Esses eram comunistas. Não, esse até é uma coisa que eu fiquei sempre no meu depoimento, lá militar, que eu disse, olha, eles diziam que eram comunistas, e eles não negavam, né? Tanto é que eu tenho as vindas do Pressa aqui em Bagé, e a gente sabia quem são os comunistas, quem eram, né? Mas não tem nada, é uma ideologia, afinal, da época que havia. E é que assustava na época. Tinha aquela comia criancinha, né? E aí ocorreu o seguinte, o PR quis se associar ao PTB. E eu me recordo até da reunião de diretório onde foi negada, né? Liderado pelo Dr. Ferraz, pelo Otávio Hipólito, que era o nosso presidente do PTB na época, um grande político, um grande líder nosso, que até um pouco esquecido, talvez, pela história, né? E é nessa primeira legislatura que tu já assumes como presidente da Câmara? Não. Na primeira legislatura, nós tínhamos, entre os vereadores que se elegeram, nós tínhamos dois carro-chefes, que era o Walter Almeida. O Walter Almeida era um rapaz de Rio Grande, que veio chefiar o IAPI, que era lá na esquina do Osório, ali com a Dr. Pena, né? Então era começou a trabalhar no rádio, tinha muito prestígio, foi o cara mais votado. Depois nós tínhamos o Cideniro Martins, o Cideniro. O Cideniro agora se tornou vereador de Fim, e mais o Yolando Machado, Wilson Tavares, o Telêmaco, né? Telêmaco Colares, né? Que era ferroviário, né? E aí tu assumes em 1º de janeiro e já começa a trabalhar na cerca lá do terceiro MEC. Como é que é essa passagem? Eu estreiei na tribuna, a minha primeira sessão foi 1º de abril, veja só, 64, né? 31, houve uma disputa pela mesa, né? Nós tínhamos tínhamos entre os vereadores Orabib, Yeft, Palmor Benholo, Yolando, eu e tal. E eu estava inclinado a votar no doutor Abib, eu acho que no Palmor, que eram candidatos. E aí o partido resolveu, tinha interesse de colocar como candidato o Yolando Machado, que era um político tradicional nosso,
antigo, considerado um dos vereadores mais vezes reeleitos no Brasil. E aí o grupo subrepeticiamente, esse grupo que apoiava o Iolando, eles vieram me pegar um dia na rua e disseram: olha, mas tu é que tem que ser o candidato, tu é que tem o intelectual, tu me botaram a mosca azul. E eu fiquei assim meio titubeante naquela história, naquela opção, né? Chegou no dia da reunião, nós não nos acertamos quem ia ser o candidato e resolvemos entregar para a executiva decidir. E eu me recordo, se era dia 31 de março de 1964, eu desci para o meu Fuquinha, que estava na frente da sede do partido, que era ali de frente Coreto, né, na rua Monsenhor, começa Monsenhor ali já, né? E na realidade fiquei ouvindo o rádio, e quando eu coloco no rádio estava dando que havia estourado um movimento contra o presidente João Goulart em Minas Gerais, né? E aí quando subi tinha sido escolhido o Iolando, então daí se desdobrou todo o movimento revolucionário, né? Aí no dia seguinte eu fui para a Câmara de Vereadores, até é narrado no livro do meu querido Cláudio, né? O meu querido amigo Camilo Moreira, que era vereador do outro lado, líder da bancada do PL, foi na minha casa, eu era solteiro, morava eu e a minha mãe, e o meu pai ainda era vivo, e tentando dissuadir de não ir para a prefeitura, porque estava já havia uma tentativa de cercar a prefeitura, né? E o povo estava se aglomerando na frente da prefeitura. Nós fizemos um verdadeiro comício ali na frente da prefeitura, até que houve uma invasão das forças militares, né? Nos cercaram lá na prefeitura e ficamos nós, um grupo lá reunido, cercado lá no gabinete do prefeito, com o prefeito Luiz Maria Ferraz, né? Enquanto lá embaixo o povo aplaudia, gritava, etc. E nós ficamos ali, e depois se desenvolveram todos esses acontecimentos que a gente terá muito tempo, talvez, para contar. Essa sessão do dia 1º, não sei se foi bem dia 1º de abril, que era quando tomava posse a mesa diretora, né? Então era toda a bancada, toda formada pelo PTB, né? E presidida pelo vereador Iolando Machado. Havia mais a bancada do Partido Libertador, que era formada pelo vereador Flávio Pira Ribeiro, Camilo Moreira e Roberto Burns, e a bancada do PSD, que era formada pelos vereadores Mário Silveira, Herculano Vaz Lopes e Jorge Mansur. Essa era a nossa composição da Câmara. Nós éramos 7 do PTB e 6 da Frente Democrática. Então foi uma reunião bastante tumultuada, porque o povo tomou as galerias ali. Havia aquela galeria onde hoje é o teatro da Prefeitura Municipal, na realidade, o auditório da Prefeitura Municipal, né? Ali era a Câmara de Vereadores, havia um cancelo que separava os vereadores do público, né? Então foi uma sessão assim bastante tumultuada, né? E eu fiz nessa ocasião um discurso a favor do presidente João Goulart, a favor do governo e contra aquele movimento que tinha se instaurado, né? No dia seguinte, então, aí começaram todas as atividades de hostilidade, inclusive contra o prefeito Ferraz. Alguns ruralistas invadiam abriam a porta da prefeitura, dizendo que iam tomar conta dos tratores e tal. Começou um movimento de pressão, né? Além da pressão nacional, logo depois viriam as cassações, começariam as cassações dos mandatos políticos dos vereadores. Eu, inclusive, mais tarde seria suspenso dos meus direitos políticos, porque houve um inquérito policial militar instaurado aqui no Rio Grande do Sul, e eu fui então afastado do colégio e respondi um processo perante esse grupo, né? No final acabei retornando ao colégio, talvez 2 ou 3 meses depois. Então para mim esse momento político foi muito difícil, né?
porque inclusive sucedia que às vezes eu estava dando aula, né? Quando vê batiam na porta e era uma coluna militar, ou às vezes 2 ou 3 militares, me conduziam pelo meio do pátio, pelo meio dos alunos, né? Para vir depor no quartel-general onde estava instalado um inquérito policial militar contra um grupo do qual resultaram depois os 44 subversivos de Bagé que responderam um processo, né? Então aí foram cassados alguns mandatos do vereador Walter Almeida, que é nosso líder. Ele foi cassado, né, com o prefeito Ferraz Petrucci, e ocorreu então uma eleição indireta na Câmara de Vereadores, uma alteração no artigo da regimento interno da Câmara, sob pressão militar. Isso aí foi acertado lá dentro do quartel-general, no momento de pressão. Nós, do Partido Trabalhista, aceitamos aquela modificação, porque a pessoa que estava sendo indicada era um getulista, então tinha um passado assim de certas simpatias com o trabalhismo, né? Que era o senhor José Wilson Barcelos, que se transformou no primeiro prefeito depois na época que tinha estourado o movimento de 31 de março, né? E eu, de líder da bancada, então comecei a realmente fazer. Nós fazemos, uns anos depois, passamos a fazer uma forte oposição. Essa forte oposição, para mim, teve reflexos pessoais, porque como nós, tanto o prefeito como eu, éramos do Lions, isso até refletiu no Lions Clube de Bagé, porque ele se afastou, eu me afastei também por um determinado do Lions, né? Como repercussão da nossa briga no Legislativo, acabou, infelizmente, sendo transmitida, transacionada, vamos dizer assim, até para dentro de uma coisa, um clube de serviço que não tinha nada a ver. E nós passamos então a responder ao inquérito. Esse inquérito foi enviado aqui para a Justiça. O juiz, que era o Dr. Celso Geiger, recebeu uma denúncia oferecida por um promotor de Uruguaiana, porque os promotores de Bagé todos se deram por impedidos, assim como o juiz, fora o Dr. Celso Geiger, que recém havia chegado. Ele não acolheu a denúncia, ele rejeitou a denúncia, houve um recurso, e esse nosso processo iria para Porto Alegre, Tribunal de Justiça, que fatalmente convalidaria a decisão do Dr. Celso Geiger, que é o que já vinha acontecendo, mas infelizmente veio o ato número 2, o ato número 5, que transferiu a competência dessa matéria para a Justiça Militar. Então nós passamos a responder perante a Justiça Militar. De Bagé, todos se deram por impedidos, auditores e advogados, e fomos então remetidos para Santa Maria. Durante 6 anos respondemos o processo em Santa Maria, né, perante a auditoria de Santa Maria. Fomos julgados no ano de 1970 e fomos todos absolvidos, alguns por unanimidade, como foi o meu caso, e muitos outros por maioria, né? Todos fomos absolvidos, né? Então foi essa... aí depois, nesse momento, já havia o bipartidarismo, né? E eu acabaria sendo depois reeleito na eleição seguinte para a vereança, que ocupei, não totalmente, eu ocupei bem provisoriamente, porque havia um ambiente muito agressivo na Câmara, né? Aí nessa primeira mandato, eu já pelo MDB, então, eu fui eleito presidente da Câmara, então coincidiu, inclusive, de eu ter que, sendo da oposição, presidir as solenidades em homenagem ao presidente Emílio Médici, em 1969, né? Porque eu estava de prefeito substituto, nosso prefeito Coronel Bandeira foi para as solenidades em Brasília, para posse do presidente Médici, e assim os desfiles militares e outros acontecimentos que se deram, festivos aqui, acabei eu presidindo, né? Ou pelo menos estando ali com presença física, né? Representando a prefeitura.
E eu tive uns 2 ou 3 anos mais assim, alternadamente na vereança, porque o ambiente da Câmara estava se tornando bastante tumultuado, né? E infelizmente ele convergiu tudo para uma briga entre 2 companheiros de partido, que foi o meu saudoso e querido amigo Matias Nagelstein, né, recentemente falecido, e também meu saudoso querido amigo Coronel Jacques Sorri de Costa, inclusive vinculado por afinidade à família da minha mulher, na parentesco meio longínquo da sua esposa com os familiares da minha mulher, o fato que teve grande repercussão, inclusive na minha vida pessoal, né? Então eu me afastei totalmente da política. E eu havia terminado justamente a faculdade em 1965. Então, no ano de 64, que foi o meu último ano na faculdade, para sair de Bagé, eu tinha que buscar no quartel-general um salvo-conduto, que nem sempre me era concedido. E eu tinha ainda um outro problema, como eu era professor no colégio, tinha muitas disciplinas, né? Eu já estava lecionando, inclusive, por essa época já estava começando a se estruturar a Faculdade de Direito, e eu vinha do embrião da Urcamp, que era a Faculdade de Filosofia, onde eu e a minha mulher havíamos nos formado em 1961, tanto que nessa época dessa faculdade fui presidente e fundador do Centro Acadêmico Pio XII, né? Que liderou aqui em Bagé, junto com a Faculdade de Ciências Econômicas, os estudantes de Bagé, lideramos o movimento da legalidade em 1961. Né? Então, assim, a minha formação política vem exatamente nesse momento, né? E depois, com a extinção do bipartidarismo, que houve em determinada época, como você sabe, tinha a Arena e o MDB, aí voltaram os partidos, e o Brizola voltou do exílio, tentou conquistar de novo a sigla do PTB, perdeu a sigla para a deputada Ivete Vargas, através dizem, artimanhas do general Golbery, né, que pertencia ao governo. E aí fundou-se então o Partido Democrático Trabalhista, do qual eu sou um dos fundadores aqui em Bagé, né? E depois fui presidente do partido e fui inclusive candidato a prefeito no ano de 1998, né? Desculpe, 1988, quando fui candidato, fui derrotado pelo meu querido amigo Luiz Calil, que era meu médico pessoal. Continuei na política e quando ascendeu o governador Colares, né, eu fui para Porto Alegre, lá para Porto Alegre, para a Casa Civil. E depois, já como procurador do Estado, que eu havia feito concurso em 1982 para a Procuradoria do Estado, fui chamado em 1985, então aí eu, como era procurador, disputei o 5º Constitucional dos Tribunais, que é uma vaga nos tribunais do Estado, né, especialmente no Tribunal de Alçada, que começava a carreira aí. Tive a aventura de ser escolhida, fui nomeado, depois da lista triste do governador, juiz de Alçada, promovido desembargador, e aí, consequentemente, em vista disso, me desfiliei, tive que, ao entrar na magistratura, não podia ter filiação partidária. Quando me aposentei, apesar de todos os pedidos aqui do pessoal de Bagé, até que, de certa forma, eu retornasse para continuar no PDT e, quem sabe, até disputar algum cargo político, né? Na realidade, eu preferi ficar em Porto Alegre e não tive mais filiação partidária. Quanto aos meus afetos futebolísticos, né, é de família que eu seria torcedor do Guarani Futebol Clube. Por quê? Porque o meu pai, na década de 20, 30, o meu pai pertenceu em várias diretorias do Guarani, né? E comigo até aconteceu um determinado episódio que deu a dimensão do trabalho do meu pai. Meu pai, como ele era de uma família tradicional, ele tinha algumas posses,
Contava a minha mãe que um dos gastos que ele mais fez, que depois infelizmente ou felizmente eu também segui, né, foi de gastar com futebol, né? Dizem contas que meu pai era o responsável por trazer os jogadores, que o Guarani, numa determinada época, tinha jogadores uruguaios, né? Trazia muito jogador argentino, uruguai, e meu pai, dizem, foi responsável por ter vindo muitos dos jogadores famosos para cá, né? E também chefiava delegações, agora até lendo seus documentos, eu tenho lido alguns documentos que ele tinha arquivado e eu vejo que ele chefiava delegações, representou o Guarani, inclusive na Federação Gaúcha de Futebol. Enfim, meu pai teve atuação dentro do Guarani Futebol Clube. E eu então, ali, numa determinada época, eu me recordo que a gente saía para ver o futebol, ia a pé, ali de casa de Bento Gonçalves, descia, atravessava ali o Guilain, ali, né? Até às vezes passava por dentro da panela do Candala, assim, caminhava para chegar na rua, aquela que desembocava no estádio, né? Para ver o futebol. Depois vinha a pé e tal, como também para ir no campo do Bagé, a gente fazia um trajeto totalmente diverso de hoje, né? Atravessando ali aquele riacho que tem perto do campo do Bagé. Pois bem, então houve uma época que eu fui entrar ingressar no Guarani, estava o senhor ali cuidando, né? E eu dei o nome do pai, porque o pai era sócio, e além de sócio, conhecido, né? E esse senhor me impediu de entrar. E aí o bem disse assim, não, eu disse o nome do meu pai, Belangino Jorge, ele disse, não é sócio, não pode, o senhor não pode, tu não pode entrar, eu era guri, né? Aí eu, muito choroso, voltei para casa, eu bem recordo, cheguei em casa, o pai estava ouvindo rádio, que o pai ouvia muito rádio, futebol do Rio de Janeiro e da Argentina, estava ouvindo rádio de tarde e eu contei o fato, ele disse, não, você vestiu, vai comigo. Aí fomos lá e chegou e, enfim, deu uma reprimenda nesse porteiro e apontou para o velho pavilhão do Guarani, que era de madeira, que era todo de madeira, né? Eu tive a aventura, quando fui presidente, de construir uma parte ali das cadeiras cativas, e algumas obras. Tive o prazer de presidir o Guarani nessa época, obras feitas pelo Dr. Alceu Malafaia, né? E o pai apontou o velho pavilhão e disse assim, pergunta aqui quem ergueu aquele pavilhão aí, tá? Talvez fosse uma força de expressão, não foi ele fisicamente que tenha erguido, mas enfim, eu acredito que ele tenha muito contribuído financeiramente para se erguer aquele velho bastião ali que o Guarani tinha, né? E que eu, inclusive, habituado ao futebol, ia ali para o pavilhão. O pavilhão tinha na frente uma série de cadeiras que eram os camarotes onde sentavam os sócios mais importantes do Guarani, né? O meu irmão Jorge, aliás, escreveu várias vezes isso muito bem nos jornais daqui, com lembrança dos ocupantes. E eu continuei sempre, depois que voltei de Porto Alegre, sempre torcedor do Guarani. Já quando eu voltei, comecei a trabalhar, comecei a frequentar o Conselho do Guarani e muitas vezes até cheguei até a presidir eventualmente o Conselho do Guarani em algumas reuniões, né? Então acompanhei o Guarani sempre em toda a minha vida. No ano de 1969 eu já estava até respondendo esse processo político, né? E exatamente por estar, vamos dizer assim, num ostracismo, porque como eu estava respondendo um processo e eu era trabalhista, né? Então, consequentemente, se contava que, claro, tinha os revolucionários, os ruralistas, os conservadores, todos eram favoráveis a essa facção que estava no governo do país e, naturalmente, nós da oposição ficávamos numa posição mais inferiorizada socialmente, né? Nós caímos num ostracismo. Ou seja, não éramos convidados para nada, né? Nessa época eu só fui presidente do LAIS, presidente do Guarani. Na minha vida minha vida anterior à política tinha sido
praticamente tudo aqui, né? De vários clubes, inclusive sociais e tudo. Mais tarde, até um dos raros postos que eu tive foi de secretário do Clube Comercial na gestão do Coronel Washington Bandeira, que era o prefeito de Bagé. E uma tarde, em 1969, no início de 69, meados de 69, eu vou caminhando pela Rua 7 e vou caminhando com o patrono do Guarani, o senhor Antônio Magalhães Rossel, o saudoso Toneca, né? Grande patrono do Guarani, grande amigo, grande pessoa, grande cidadão, extraordinário cidadão. E o Guarani estava em crise, havia passado por uma grave crise nos anos anteriores, estava realmente com graves problemas financeiros e também de estrutura, né? De estrutura, teve que se desfazer do seu time, da sua equipe toda, de grandes jogadores anteriores a 69. Aí o Sr. Toneca me convidou para ser presidente do Guarani, né? E eu, então, dentro desse panorama, que eu já não era mais convidado para nada, e sentindo que eu podia contribuir com o clube do meu coração, aceitei, em 1969, a presidência do Guarani, né? Logo procurei me cercar de pelo menos 4 pessoas que foram extremamente amigos, solidários e parceiros, que foi o estanceiro Bolívar Ruiz Severo, que era o meu vice-presidente de futebol, o Araceli dos Santos Menezes, recentemente falecido, infelizmente, que foi meu vice-presidente de administração, e Edgar Pereira Pinto, também falecido, meu ex-aluno, grande amigo e vizinho, que foi o meu vice-presidente de finanças. Aí eles tinham uma pleiade enorme de amigos, como Valentim Ferrer, Renato Nóbrega Pereira, Cardona, Rubem Barbosa de Godoy, um monte de gente se aliou a nós, né? E conseguimos naquele ano de 1969 ser campeão do ascenso. O Guarani, nessa gestão, voltou para a primeira divisão. Então esse ano nós estamos vivendo, de 2019, completam-se 50 anos que o Guarani foi campeão da divisão de acesso, subindo, portanto, para a divisão principal do futebol gaúcho, né? No ano seguinte, o ano de 70, eu não fui reeleito, quer dizer, não disputei também, fui substituído pelo Dr. Alceu Malafaia, né? Que compunha o corpo médico, o Dr. Joaquim Pedro Gaffré, né? Com pessoas tão queridas assim que atendiam os jogadores. Aí eu voltei então, em 57, quando eu vim para Bagé para lecionar, eu passei a trabalhar na Rádio Difusora, graciosamente, né? Colaborador da Rádio Difusora, no aspecto de esporte, eu era comentarista. Depois fui comentarista também da Rádio Cultura, né? Muitos anos da Rádio Cultura, da Rádio Clube também, numa campanha até muito bem feita pela Rádio Clube naquela época, eu e o Roberto Banos, voltei para a cultura, enfim, eu estava sempre de comentarista de futebol numa ou noutra emissora. E aí voltei até 1975, quando era o presidente Seu Toneca e o vice-presidente Holmes Leguíssimo, e eu fui diretor de futebol do Guarani naquela época, e o Guarani fez uma campanha em 75 maravilhosa, tinha um time extraordinário, o Guarani chegou num dos primeiros lugares, né? Grandes públicos, né? E foi a época que o Guarani também estava, desde aquela época que eu ingressei, comecei a administrar o fracassado Parque Esportivo do Guarani. O Guarani tinha comprado essa área onde é hoje o ginásio Presidente Médici, aqueles campos de futebol. O Guarani ia fazer um grande parque esportivo ali com piscinas, com sedes, uma coisa maravilhosa, que infelizmente fracassou, não deu resultado. Nós assumimos as dívidas disso, né? E inclusive locamos o prédio que existia, que era um prédio bem característico, bem gaúcho, onde foi uma churrascaria
chamado Índio, né, durante muitos anos. E depois, posteriormente, veio uma série de coisas, aí até que no governo do presidente Médici, eu já não estava mais, consequentemente, né? E aí foi esse parte que havia sido paga pelo Sr. Antônio Magalhães Rossell, foi transferido à prefeitura e depois o prefeito Antônio Pires desapropriou o restante daquilo, passando hoje a compor o patrimônio da prefeitura, e foi construído depois o ginásio e aquelas obras todas ali existentes. De 76 até 82, eu continuei no Guarani na presidência ou na copresidência, que nesse período, eu fui 76, 77, mas me lembro que na década de 80, por aí, estava difícil de arrumar presidente, e a gente que é presidente tenta sempre, de alguma maneira, permanecer para tentar recuperar aquilo que emprestou, aquilo que pagou com avais, né? Porque a grande maioria desse pessoal que, comigo e pessoas que me acompanhavam, como Araceli Bolívar, Edgar Pereira Pinto e tantos outros depois, todos eles tinham que assinar avais no clube, né? Então, o Guarani vivia, às vezes, de empréstimos bancários, e acabaram esses empréstimos bancários, às vezes, recaindo em nós dirigentes, que acabamos de pagar, que não mudou de fisionomia ainda, futebol continua com tudo isso. Pois bem, em 82 eu fiz concurso para a Procuradoria do Estado, então, em virtude do cargo, eu me afastei totalmente. Na época, o fato mais relevante foi quando, nesse período, que ou eu era presidente, ou fazia uma cogestão com mais dois, né? Uma época que nós vendemos para o jogador branco, né, da seleção brasileira, vendemos para o Fluminense, né? Então era um triunvirato formado por mim, né, pelo Roberto Dini Duarte e para o Carica, né, chamado Álvaro Oscar, o popular Carica. Nós três então dirigíamos o Guarani, auxiliados sempre pelos Rossell, pelo seu Toneca, pelo Martim Rossell e outras pessoas que ainda colaboravam com o Guarani, né? Em 82, justamente eu fiz concurso para a Procuradoria do Estado, onde eu iria assumir um pouco depois, e me afastei totalmente do futebol, né? Então aí passei a ser agora colaborador e torcedor lá em Porto Alegre, continuando ainda sempre com a minha. Mas durante a nossa gestão renovamos, graças ao trabalho do Dr. Alceu Malafaia Barreto, a iluminação do Guarani, que foi trocada, foram construídos aquele novo grupo de cadeiras, havia as cadeiras perpétuas, nós construímos depois as cadeiras cativas, e várias obras que fizemos no campo lá, né? Então a gente sempre deixa um pedaço de si, tem sempre, ao percorrer aquele campo, sempre traz grandes lembranças, né? E pode-se dizer que algum tijolo a gente conseguiu colocar lá na história do Guarani.